E aí, tudo bem? Hoje eu quero te falar sobre a ovelha, a moeda e o filho. Parece até nome de uma das crônicas de Nárnia, né? Mas não é. Em Lucas 15, conta que Jesus estava sentado com pecadores e com cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram os publicanos, eram pessoas extremamente odiadas pelos judeus. Por quê? Nesse tempo, os judeus estavam sendo explorados por Roma. E os publicanos eram judeus que extorquiam seus irmãos para os romanos. Então eles odiavam o exército romano, mas odiavam ainda mais os publicanos, cobradores de impostos. Mas Jesus não estava se importando com isso, tanto que ele chamou Mateus, que era um publicano, para ser um de seus discípulos. Então estava Jesus assentado com vários pecadores e com publicanos, cobradores de impostos. Então os religiosos viram aquilo e ficaram enfurecidos e falaram: por que você se assenta com esses pecadores, com esses cobradores de impostos? Então aqui nós conseguimos perceber dois tipos de pessoas: os religiosos, os santos e os pecadores, a escória, o resto, os desprezíveis. Mas Jesus estava assentado exatamente com os desprezíveis. Por que Jesus não estava com os santos religiosos puros? Jesus explica isso contando 3 histórias. A primeira história é de um pastor que tinha 100 ovelhas. Mas ao perceber que uma dessas ovelhas havia se perdido, ele deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Mas o interessante é que essas 99 ovelhas não estavam seguras. O pastor deixou essas 99 ovelhas expostas no campo. Elas não estavam no aprisco, no lugar de segurança. Elas estavam expostas no pasto em meio ao deserto, que é onde as ovelhas eram levadas para pastar. Então o pastor deixa essas 99 ovelhas e as troca por uma única ovelha. Então Jesus diz que existe uma festa muito maior nos céus quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Mas me diz, quem é justo e que não precisa se arrepender? Jesus aqui está falando exatamente de 2 tipos de pessoas: daqueles que se achavam santos, justos, que não precisavam se arrepender, e também daquele outro tipo de pessoa que se achava miserável, pecador, mas que se humilhava e falava: Jesus, eu preciso de você. Porque são exatamente os que admitem a necessidade de um Salvador que são salvos. Então Jesus segue e conta uma segunda história, a história de uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. E ao perder essa moeda, ela acende a luz da casa e começa a varrer todos os cantos da casa até enfim encontrar a moeda perdida. E ao encontrar essa moeda, ela chama todas as suas amigas e juntas celebram pela moeda que tinha se perdido, mas que agora foi encontrada. 10 moedas, todas iguais, com o mesmo valor. Todas elas eram dracmas, equivalente a um dia de trabalho, ou seja, todas elas valiam a mesma coisa. A diferença é que uma delas precisava ser encontrada. Jesus continua e conta agora a terceira história, dessa vez a história de um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha parte da herança e eu quero viver a minha vida. A herança era dada ao filho depois que o pai morria, e pedir essa herança ao pai, com o pai ainda vivo, era como quem dissesse para mim hoje: você morreu, eu não preciso de você, eu não acredito em você, eu vou viver do meu jeito. E ele então arruma suas coisas, pega todo o dinheiro que o pai havia lhe dado e sai para uma cidade distante para viver a vida à sua própria maneira. E o texto diz que esse rapaz viveu de uma forma totalmente desregrada até gastar toda aquela fortuna que o pai havia lhe dado. Então ele começou a trabalhar com criadores de porcos e desejou comer a mesma comida que os porcos. Lembra que no início nós falamos sobre os soldados romanos e sobre os publicanos, cobradores de impostos? Pois é, então, naquele tempo a Judéia era fortemente patrulhada pela 10ª Legião, que era formada por aproximadamente 5.000 soldados romanos, fora os oficiais.
E esses legionários tinham uma bandeira, e na bandeira havia um símbolo, e o símbolo era um porco. E era assim que os judeus chamavam os soldados romanos, porcos. Porque porco, para os judeus, era algo impuro. Você consegue entender o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de um filho que decide se alimentar com os porcos. Jesus está falando exatamente dos publicanos, daqueles que foram buscar o seu sustento, o seu alimento, junto com o exército romano. Mas o texto segue e diz que esse rapaz caiu em si e lembrou do seu pai. E pensou, meu pai é tão generoso, até os servos dele comem com abundância e eu aqui passando necessidade. Eu vou voltar para casa, eu sei que eu não sou mais digno de ser filho, mas que pelo menos ele me aceite como um de seus servos. Então ele começa a ensaiar em sua mente um pedido de misericórdia e de clemência, dizendo, pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas, por favor, me receba como um servo, me receba como um empregado. Então ele começa a caminhar na direção da casa do seu pai, mas o pai o viu de longe, porque para o pai ele nunca deixou de ser filho. O amor do pai não muda, o amor do pai não acaba, o pai sempre é quem ele é. Por mais que o filho tenha se considerado inútil, imprestável, indigno, o pai correu em sua direção. Não foi o filho que correu em direção ao pai, o pai correu em direção ao seu filho. E quando o filho começou a fazer aquela oração de arrependimento, dizendo, pai, eu pequei, o pai interrompeu e falou, para, vamos comemorar. E virou para os servos dele e disse, ei, coloque a melhor roupa nele, coloque um anel no dedo dele e sandálias em seus pés. Vamos fazer um banquete, porque o meu filho estava morto, mas agora ele vive. Ele estava perdido e foi encontrado. O que aquele filho fez para merecer o amor do pai? Nada. O pai correu em sua direção porque o pai ama o filho. E mesmo que o filho não tenha noção da sua identidade, o pai sempre o vê como filho amado. Uma nova roupa, a melhor roupa, representa a santidade. A roupa velha fica para trás, uma nova roupa veste o filho. Em Apocalipse nós lemos sobre os santos que têm as vestes brancas. No Éden, quando Adão peca e percebe sua nudez, Deus o cobre com a pele do cordeiro, uma roupa que representa a sua santificação. E aqui o pai coloca uma nova roupa sobre seu filho e diz, ei, as roupas velhas ficaram no passado, agora tudo se faz novo. E uma sandália nos pés para dizer, você é meu filho, porque os servos andavam descalços e só os filhos tinham calçados em seus pés. E um anel em seu dedo, que é símbolo de autoridade e de família. O pai dá para o filho uma autoridade da qual o filho nunca foi digno, nunca vai ser, mas não tem a ver com as atitudes do filho, tem a ver com a noção de que ei, eu preciso do meu pai. Mesmo que eu não seja digno, eu preciso do meu pai. Perceba que todas as atitudes erradas e equivocadas do filho não fizeram com que ele deixasse de ser filho, assim como o anel que recebeu no dedo também não teve nada a ver com atitudes acertadas. Tudo tem a ver com o amor do pai. Ele sempre foi filho, porque o pai é sempre pai. O pai não muda, o pai não volta atrás. O amor do pai está sempre disponível. Não tem a ver com erros ou acertos do filho. Tem a ver com o amor do pai que traz o filho para perto, o purifica, troca as suas vestes, lhe dá uma identidade, afirma, ei, você é meu filho. Você estava morto longe de mim, mas perto de mim você tem tudo aquilo de que você precisa. Não existe outro lugar para o filho senão o braço do pai. Mais tarde, enquanto o pai e esse filho mais novo estavam comemorando,
O outro filho, lembra? O filho mais velho perguntou aos servos: o que está acontecendo? E os servos disseram: seu irmão voltou e seu pai está comemorando. O filho mais velho nem sabia o que estava acontecendo na casa do seu pai, porque a sua mentalidade era uma mentalidade de servo. Ele vivia em meio aos servos, tanto que ele teve que perguntar aos servos o que estava acontecendo na casa do pai. E ao saber da festa, ele ficou indignado. Ele falou: como assim? Eu sempre estive aqui, pai, e você nunca fez uma festa para mim? E o pai responde: filho, pois é, você sempre esteve aqui, tudo que é meu é seu. Mas mesmo que o pai tenha insistido com o filho mais velho em demonstrar amor, em explicar, ainda assim ele se negou a participar da festa. Perceba que existe o filho mais velho e o filho mais novo. O velho e o novo. O velho representa uma antiga aliança, totalmente baseada no serviço, daqueles que mesmo sendo filhos, se consideram servos e por servir se acham dignos, merecedores e justos. Eu sempre fiz o certo, então eu mereço ser tratado da melhor maneira. E o velho não aceita o novo, porque o novo é aquele que não fez nada para merecer, ele simplesmente recebeu o amor do pai. Porque entende que não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com o amor do pai. Mas eu quero focar aqui no final, não nessa questão dos dois filhos, quem está certo e quem está errado, mas eu quero que você pense comigo no pai, que antes só tinha um filho, e que esse único filho era o dono e herdeiro de todas as coisas. E esse filho, mesmo sendo Deus junto com o pai, ele veio ao nosso encontro. Ele veio buscar a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. E graças ao filho, que era único filho e que todo o direito era dele, é que hoje o pai tem outros filhos. E não importa se você se considera o filho jovem, o filho mais velho, eu quero dizer que todos aqueles que o receberam, que creram em seu nome, receberam o direito de se tornar filhos de Deus. O único que é digno, o único filho legítimo, se entregou para que a gente não precise mais andar por aí como os filhos velhos resmungões que não aceitam a benevolência do pai, mas que se esforçam para merecer, e também para que a gente não ande como os filhos novos desregrados que gastam tudo que têm e vivem cheios de necessidades. Jesus se entregou por amor a nós, para que fôssemos feitos filhos de Deus, filhos amados, para que possamos receber o amor do Pai. Então a questão aqui é a seguinte, que o lance não é pensar: ei, nós somos os certos, nós estamos servindo, quem esses pensam que são para dizer que recebem tudo de graça? Nem também dizermos: ei, nós recebemos tudo de graça e quem esses pensam que são só porque servem? Não, a questão é olharmos para o fato de que existe um filho legítimo que se entregou por amor para que todos nós possamos ser filhos. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Pai. E quando nós vemos o Pai, nós recebemos o amor dele e nós entendemos que nós somos filhos amados dele. E isso é o que importa, isso é o que vale. Sabermos que existe um amor disponível para mim e para você. E esse amor está no Pai.